Bíblia em Gênesis capítulo 21, versículo 1 ao 19, diz assim a palavra do Senhor. Vamos ler, depois a gente ora. Amém? E o Senhor visitou a Sara como tinha dito, e fez o Senhor a Sara como tinha falado. E concebeu Sara e deu a Abraão um filho, velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E chamou Abraão o nome do seu filho que lhe nascera, que Sara lhe dera, Isaque. E Abraão circuncidou seu filho Isaque quando era da idade de 8 dias, como Deus lhe tinha ordenado. E era Abraão da idade de 100 anos, quando lhe nasceu Isaque seu filho. E disse Sara: Deus me tem feito riso, e todo aquele que o ouvir se rirá comigo. Disse mais: quem diria a Abraão que Sara daria de mamar filhos, porque lhe dei um filho na sua velhice? E cresceu o menino e foi desmamado. Então Abraão fez um grande banquete no dia em que Isaque foi desmamado. E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, que esta tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: deita fora essa serva e o seu filho, porque o filho dessa serva não herdará com meu filho, com Isaque. E apareceu essa palavra muito má aos olhos de Abraão, por causa do seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não te pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua semente. Mas também do filho dessa serva farei uma nação, porque também é sua semente. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi, andando errante no deserto de Berseba. E consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e foi-se e assentou em frente, afastando-se a distância de 100 metros, porque dizia: que não veja eu meu filho morrer. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. E bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Erga-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe os olhos e viu um poço de água e foi-se, encheu o odre de água e deu de beber ao moço. E era Deus como o moço, e era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. Amém, queridos? Era só até o 19, eu li até o 20. Mas eu quero me ater no versículo 19, que diz assim: abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre, deu de beber o rapaz. Sabe, queridos, os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. O sobrenatural de Deus, ele aconteceu e aconteceu na vida de Agar, aconteceu na vida de Abraão, de Sara, e acontece muitas vezes onde chegamos ao fim. A nossa extremidade é a oportunidade de Deus agir. Quando chegamos ao fim, Deus então ele entra com a ação dele. Quando eu digo eu não posso, é quando Deus diz eu posso, eu sou o Senhor, eu sou o Deus de toda a humanidade, de todas as criaturas, nada é impossível para mim, como ele diz lá em Jeremias capítulo 32, versículo 27. Ainda antes que houvesse dia, olha o que o Senhor diz para a gente, ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, diz o Senhor, quem impedirá? E aí lá em Jó 42, versículo 2, diz assim:
Bem sei que tudo podes, aleluias, e nenhum dos teus planos, pode ser frustrado, meu querido. Nenhum plano que Deus tem para a sua vida, nenhum plano que Deus tem para a minha vida, nenhum plano que Deus tem para a minha casa, que Deus tem para a sua família, nenhum plano que Deus tem, é Deus, não pode ser frustrado, sabe? É muito comum quando estamos passando por uma luta, estamos passando por uma dificuldade, uma provação nas nossas vidas, o que a gente faz? A gente nos abaixa, nós nos abaixamos, nós nos prostramos, nós, em vez de olharmos para cima, olharmos para o alto, muitas vezes baixamos os nossos olhos, abaixamos as nossas cabeças. Talvez agimos assim para quê? Para transmitirmos a mensagem de quê? De que não estamos bem. Há um problema nos tirando a paz. Há uma situação afligindo a nossa alma. Ou talvez por não termos forças ou por não conseguirmos enxergar uma saída. Contudo, quando agimos dessa maneira, limitamos por demais o nosso campo de visão. O que nos impede de ver a solução, o que nos impede de ver a bênção, o que nos impede de ver a provisão, a resposta de Deus que se encontra disponível bem à nossa frente. Muitas vezes perdemos o foco. Estamos diante de uma triste situação. Uma mãe com seu filho, um menino ainda adolescente, diz a palavra do Senhor, que são despedidos da família, são mandados embora. Agar e seu filho Ismael primeiro experimentaram a rejeição, vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, dizendo a Abraão: rejeita essa escrava, rejeita o seu filho, porque o filho dessa escrava, ele não será herdeiro com Isaque, o meu filho. Depois ela se viu despedida. Ela se levantou-se então Abrão, aquele que a tomou, aquele que a concebeu um menino. Abraão então levanta de madrugada, toma um pão, pega um odre de água, põe nas costas de Agar, pega o menino, põe na mão dela e despede ela. Sabe, irmãos, ela saiu, como diz a palavra do Senhor, andando errante pelo deserto de Berseba. Observe a palavra, a despediu. Como é triste, querido, muitas vezes uma pessoa é despedida do emprego, ela é despedida da convivência de alguns amigos, né? Ela é despedida da casa. Sabe, é muito triste isso. Como deve ter doído o coração de Agar, né? Ela, com certeza, se achava no meio da sua família. Mas voltando ao texto, na sequência, Agar, ela se viu uma errante no deserto. É quando errante fala, é quando não se tem um destino, não se tem um rumo, não está à deriva. E para agravar a situação dessa mulher, o que acontece? A água acaba. Meu Deus, que luta! Querido, não só Agar foi rejeitada, não só Agar foi despedida, foi errante, estava sem rumo, mas agora até a própria água do odre havia acabado. Chegou ao fim. E foi o que Agar experimentou na vida dela. Olha só, vamos ler de novo. Quando acabou a água do odre, ela deixou o menino debaixo de uma árvorezinha e foi se sentar uns 100 metros dali. Com certeza, queridos, conjecturando aqui comigo, ela devia estar pensando assim: eu não suporto mais ver o meu filho morrer. Aí o que diz a palavra do Senhor? Ela ficou sentada, um pouco distante do menino, e o menino, não tendo a mãe do lado, começou a chorar. Foi nessa hora amarga, queridos, foi nessa hora terrível,
que os peregrinos do deserto, a mãe e o filho, experimentaram, aleluia, o possível de Deus. Para ela estava impossível. Nessa hora, a mãe e o menino experimentaram o possível de Deus, experimentaram o socorro do Pai. Diz a palavra do Senhor que Deus ouviu o choro do menino. E lá do céu, o anjo de Deus chamou Agar e disse: por que você está preocupada, Agar? Não tenha medo, pois Deus ouviu o choro do menino, aí onde mesmo ele está. Vamos, levante o menino, pegue-o pela mão, Agar. Eu farei dos seus descendentes uma grande nação. E o que diz a palavra do Senhor? Então os olhos de Agar se abriram e ela viu um poço mais à frente. Não tinha esse poço, não tinha o poço, porque na hora que ela sentou a 100 metros do menino, não tinha nada, a água tinha acabado. Mas ela olhou com os olhos carnais. Muitas vezes a gente olha com os olhos carnais os nossos problemas e tiramos o foco de Deus. Para olhar para Deus, precisamos olhar com os olhos da fé, olhos espirituais. O que diz a palavra do Senhor? Foi nessa hora que aconteceu? Os olhos de Agar, versículo 19. Então Deus abriu os olhos de Agar, abriu os olhos espirituais dela, abriu os olhos da fé dela, e ela viu o quê? Ela viu um poço. O que ela fez? Ela foi lá, encheu o odre de água e deu para o seu filho beber. Sabe, queridos, Deus, ele sempre nos ouve. O texto diz que Deus ouviu o choro do menino. Os ouvidos de Deus, diz a palavra do Senhor lá em Isaías 59, versículo 1, diz que os ouvidos deles estão abertos para se ouvir. E a sua mão está estendida para socorrer. Então, queridos, lá no Isaías 59, versículo 1 diz assim: os ouvidos, eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa socorrer, nem o seu ouvido surdo para que não possa ouvir. Deus não só ouviu, meu irmão, minha irmã, como também ele abriu os olhos de Agar. Deus, ele quer abrir o meu e os seus olhos, os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da fé. Para quê? Para que ele possa nos tocar. Ele quer nos tocar, ele quer abrir, ele quer fazer esse sobrenatural na minha e na sua vida. Jesus disse assim, olha, lá em Evangelho de João, capítulo 11, versículo 40, não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Querido, Deus quer que eu e você vejamos a glória dele manifesta. Ele quer que eu e você vejamos os impossíveis dele acontecer na minha e na sua vida. Eu já tenho visto isso muito, irmão. Eu já tenho visto isso muito, vou continuar vendo. Enquanto eu viver, eu vou ver o impossível de Deus acontecer na minha vida, eu vou ver o impossível de Deus acontecer nas nossas vidas, eu vou ver o impossível de Deus acontecer até mesmo na sua vida, aleluia. Sabe, quando Agar teve os seus olhos abertos, ela viu um poço, foi lá, encheu o odre dela de água e deu ao seu filho. O local, meu querido, era deserto, não tinha nada, o odre estava vazio, a água tinha acabado, o menino ele foi deixado debaixo de uma arvorezinha. Agar se afastou, diz a palavra do Senhor, para quê? Para não ver a morte do filho, e sentada ficou chorando amargamente. Querido, tem um texto na palavra do Senhor, diz que quando você está chorando aos pés do Senhor, tem um anjo que vem e começa a colher as suas lágrimas, colocando dentro de uma taça, e vai colhendo. Todas as vezes que você chora, ele vai colhendo e vai colocando dentro da taça dele. Aí quando chega no topo, no auge,
Quando completa a taça, sabe o que acontece quando completa a taça? É quando é derramado sobre as suas vidas as bênçãos deles, aleluia. Eu quero dizer para você, e você vai dizer para a pessoa que está ao seu lado, todas as vezes que agimos sem confiar em Deus, nos estribamos. Todas as vezes que agimos sem confiar em Deus, nos estribamos. Sabe, queridos, muitos, quando se encontram diante de um problema, olham para a situação difícil que estão vivendo e começam a fazer o quê? A chorar. Começa a chorar, começa a murmurar, começa a falar mal de todo mundo, falar mal do pastor, falar mal da irmã, falar mal do marido, falar mal da esposa, falar mal dos filhos, falar mal até de Deus. Começa a murmurar. Começa a se entregar aos seus problemas e se esquece das promessas de Deus. Sabe, Agar não via nenhuma expectativa, meu querido. Ela simplesmente se entregou ao problema naquele momento. Ela se esqueceu das promessas que Deus havia prometido a ela na vida do seu filho. Então ela coloca o seu filho debaixo daquela árvore. Eu quero te perguntar uma coisa. Onde você tem colocado a sua vida, querido? Debaixo de quê? Você está passando por algum problema? Quem não tem problema? Eu tenho. Tem muito. Mas eu estou colocando o meu problema, sabe aonde? Debaixo do esconderijo do Altíssimo. Aleluias. Então, querido, confie em Deus. Pare de ter esse mesmo espírito, essa mesma atitude, desses mesmos problemas. Para com esse comportamento, chega disso. Assuma, muda a sua linguagem. Quantos estão assim, queridos, se sentam de frente com os problemas porque estão derrotados, mas estão cheios de desculpas, pessoas que se entregam ao problema e não conseguem enxergar mais nada. A palavra do Senhor diz que Deus ouviu o choro do menino e chamou Agar. Ele perguntou: o que tens, Agar? Deus está falando para você nessa noite, para mim e para você. O que você tem aí? Qual é o probleminha aí do seu coração? Fala para mim. Ele dá até uma piscadinha assim para mim e para você. Fala para mim. Tem um texto em Jeremias que diz assim: eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito. São pensamentos de paz e prosperidade, para dar-te o fim que tanto você deseja. Glória a Deus, aleluias. Querido, Deus está mais interessado em te abençoar. O amor de Deus está mais interessado em te abraçar, em cumprir as promessas dele na sua vida, sabe? Aí a palavra do Senhor, o Senhor pergunta: o que tens, Agar? Por que seria o motivo daquele choro? Qual é o motivo desse choro seu, querido? Dessa preocupação sua, minha irmã, meu irmão? Cadê a confiança que deveria estar na vida de Agar? Cadê a sua confiança? Cadê a sua confiança em Deus em meio a esses problemas? Sabe, meu querido, minha querida, não se sente para ver a sua vida desabar. Não se sente para ver a sua família desabar. Não se sente para ver a sua vida espiritual indo ralo abaixo. Não se sente para ver os seus negócios ruir. Não se sente para ver o seu filho, a sua filha desviar-se dos caminhos do Senhor. Não se sente até ver o seu marido, a sua esposa se converter. Vai orar, vai botar o seu joelho no chão, vai buscar a presença do Senhor. O que diz a palavra de Deus? Quando Agar começou a chorar, quando o menino começou a chorar, Deus ouviu o choro. Os ouvidos dele estão abertos para ouvir o seu clamor. A palavra do Senhor diz que um coração aquebrantado e um espírito contrito ele não rejeita. Sabe, queridos, eu gosto de orar de madrugada. Madrugada para mim é 4, 5 horas da manhã, 3 horas da manhã também. As pessoas falam:
cria uma concepção, a fila de madrugada é pequena não, querido. Não é porque a fila é pequena, não é por causa disso. É o horário que você está matando a sua carne. É o horário que você está falando para Deus que você depende dele. Depende dele para resolver os problemas da sua vida, porque de você mesmo você não vai poder fazer nada. Sabe, para de se deixar dominar pelo problema que você está vivendo. Sabe, se erga hoje para vencer essa situação a qual você está passando, meu irmão, minha irmã. Deus, ele mandou socorro para Agar e para o seu filho. E olha, queridos, ele falou para Abraão, olha, despede ela, despede essa mulher, despede o seu filho. Mas quando falou para Abraão despedir, ele não os deixou órfãos. Deus não os deixou órfãos. No momento que ela clamou, no momento que o filho chorou, Deus entrou com providência. Sabe, qual é a situação difícil para você? O que é impossível para Deus, querido? O que é impossível na sua vida para Deus? Qual é a situação difícil para Ele? Para você é qual? E para Ele? Qual é a situação difícil para Ele? Deus, ele abriu os olhos de Agar, diz a palavra do Senhor, ele mostrou ao lado dela um poço cheio de água. Ela tinha visto isso, querido? Não tinha visto. Mas Deus abriu os olhos espirituais dela, querido. Deus quer abrir os meus, seus olhos espirituais. Deus quer abrir os nossos olhos da fé. Tem uma musiquinha, né? Rompendo em fé, minha vida, se nananana, com o teu poder, rompendo em fé, com ousadia vou mover. Aonde? No sobrenatural, vou plantar e colher. Nananana, com ousadia vou viver, rompendo em fé. Deus quer nos fazer romper em fé, queridos. Parar de olhar os problemas, parar de olhar as nossas fragilidades, as nossas mazelas, parar de nos criarmos redomas e ficar escondidos. Deus quer que eu e você nos levantemos, nos erguemos para vencer qualquer que seja a nossa situação. Sabe, quantas vezes você está do lado das bênçãos, mas Deus não abriu seus olhos. Por que não abriu seus olhos? Porque você só anda murmurando. Deus não vai abrir o olho de murmurador. O murmurador está blasfemando contra Deus, está falando para Deus, eu não creio que o Senhor pode agir nessa situação. Os murmuradores abaixo de Josué e Caleb morreram tudo no deserto, irmãos. Só na mesma média de Josué e Caleb é que entraram na terra prometida. Ei, Deus tem terra prometida para você possuir, para você habitar, meu querido. Mas enquanto você for murmurador, ele não vai abrir os seus olhos espirituais. Sabe, o que diz a palavra do Senhor lá? Que Deus abriu os olhos e ela viu um poço do lado dela. A bênção estava do lado dela, irmãos. A bênção estava do lado de Agar. Sabe quantas vezes eu e você estamos do lado da bênção, mas Deus não abre os nossos olhos? Por quê? Porque ainda tem a sua vida um espírito fraco, um domínio carnal te prendendo, e Deus não age em pessoas com espírito fraco. Em outras palavras, Deus não age na vida de neófito. Neófito, ele não olha com os olhos espirituais, neófito, ele olha com os olhos carnais. Sabe, talvez você esteja passando por problemas amargos, por momentos amargos, de sofrimento, de dor, de que tudo acabou, que tudo não tem mais jeito. O que eu preguei domingo? Não tem jeito. Nem tudo está perdido. Aí Deus vem ao seu encontro. Para quê? Ele vem ao meu e ao seu encontro para quê? Fala para a pessoa que está ao seu lado. Eu vou falar para você. Deus vem ao nosso encontro quando estamos contritos, quando nos despojamos de nós mesmos, quando sentamos aos pés dele, como Maria fez, a irmã de Marta,
quando sentamos aos pés dele, quando colocamos a nossa boca lá no pó, nosso joelho no chão, quando a nossa oração começa a tocar o coração de Deus, aí ele vem ao nosso encontro, sabe para quê? Para abrir os nossos olhos espirituais. Aleluia. Deus, ele quer nos levar a ver a provisão que ele já preparou para mim e para você. Amém, querido? E colocou aonde? Vou falar para você fala para as pessoas que estão ao seu lado. Deus colocou a provisão na sua frente. Você não viu ainda não? Para de murmurar. Não viu ainda não? Para de murmurar. Vai para o pó. Vai para o pó. Vai para a oração. Vai para a meditação da palavra. Ah, pastor, não posso ir no monte. Vai para o seu joelho no seu quarto. Fecha a tua porta. Em secreto, teu pai que te vê em secreto, ele vai te ouvir. Aleluia. Pelo poder de Deus nessa tarde, nessa noite, meu querido, minha querida, pelo poder de Deus, erga os seus olhos hoje mesmo. Para de se preocupar, meu irmão, minha irmã. Arranque hoje de sua vida essa visão limitada, essa visão derrotada. Muda a sua linguagem. Nem tudo está perdido, não. Nem tudo está perdido também na sua vida. Você vai lutar e vencer. Sim, meu irmão, minha irmã. Sabe, abra os seus olhos, abra os olhos, fala, Deus, abre os meus olhos carnais, tira ele, coloca em mim olhos espirituais, olhos da fé, para que eu veja o impossível do Senhor acontecer na minha vida, para que eu veja o impossível do Senhor acontecer na minha casa, acontecer na vida do meu pai, na vida da minha mãe, na vida da minha esposa, na vida do meu esposo, na vida dos meus filhos, na vida das minhas filhas. Meu Deus, eu quero ver o impossível do Senhor acontecer, Pai, nos meus negócios. Meu Deus, essa pandemia acabou com a minha vida financeira, mas eu creio, aleluia, que o Senhor é o Deus do ouro e da prata. O Senhor, meu Deus, pode restituir, o Senhor pode renovar, o Senhor pode, meu Deus, fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Querido, qual é o poder que opera em nós? É a fé, aleluia, glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, oh Senhor, visita, meu Deus, ó Pai, a minha casa, visita a minha vida, ó Deus, Espírito Santo, visita a minha vida, visita a minha casa, visita a minha família, visite, Senhor, ó Deus, minha esposa, minhas filhas, visita meus irmãos, minhas irmãs, visita minha mãe, Pai, visita o meu sogro, visita a minha sogra, meu Deus, visita, Senhor, os meus primos, minhas tias, meu Deus, visita, Senhor, os meus sobrinhos, Pai, cada um deles, ó Deus, ó Senhor, visita os meus cunhados, minhas cunhadas, Pai, toda a minha parentela, em nome de Jesus, e tira, ó Deus, ó Senhor, toda a cegueira espiritual, Pai. Arranca as escamas dos olhos, ó Deus, porque não estão conseguindo ver, meu Pai, meu Deus, Senhor, com os olhos da fé, o milagre que o Senhor tem para realizar, Pai. Ó Deus, e o Senhor tem realizado, cada dia mais o Senhor tem realizado, a gente tem visto isso, meu Deus, porque, ó Deus, mas muitas vezes, ó Pai, temos, ó Senhor, deixado com que as circunstâncias externas, meu Deus, venha desfocar a nossa visão, ó Deus, de ver o sobrenatural do Senhor agir em nosso favor, Pai. Muitas vezes, ó Deus, nos deixamos abater, muitas vezes, ó Deus, nos deixamos, Senhor, sermos derrotados, ó Deus, pelas circunstâncias efêmeras, ó Pai. Meu Deus, mas o Senhor nos chamou, ó Deus, não para nos olharmos as coisas com, ó Deus, com os olhos, ó Senhor, ó Deus, efêmeros, olhos carnais. Meu Deus, o Senhor nos chamou para olhar, ó Deus, as coisas com os olhos espirituais, com os olhos da fé. Meu Deus, precisou o Senhor abrir os olhos de Agar, ó Deus, para que ela possa ver o poço ao lado dela. Meu Deus, ó Senhor, há poços, há bênçãos do Senhor ao lado dos seus filhos, ao lado das suas filhas, e muitas vezes não tem enxergado por causa da murmuração, por causa do pecado que cerceia a vida de cada um deles, de cada uma delas, Pai, em nome de Jesus. Mas nessa noite, meu Deus,
Ô Senhor, essa é a oração que eu te faço, meu Pai. Meu Deus, arranca, Senhor, em nome de Jesus, essas escamas, ó Pai, escamas carnais, ó Deus, que tem, ó Senhor, permeado a visão do teu povo. Arranca, ó Deus, e dê, ó Deus, visão de olhos espirituais, olhos da fé, ó Deus, para que eles vejam, para que eles contemplam, meu Deus, para que eles possam se alegrar, aleluia, no Senhor, quem faz, ó Deus, todas as coisas, meu Deus, ó Senhor, nós temos visto isso, ó Senhor, milagres acontecendo na tua igreja, nós temos visto isso, Senhor, e muitas vezes o Senhor realiza um milagre hoje, mas amanhã, ó Deus, às vezes a gente titubeia, ó Pai, e de novo nos deixamos derrotar, ó Deus, nos deixamos ser derrotados, mas nessa noite, em nome de Jesus, ó Deus, eu quero profetizar que nós não viveremos como uma roda gigante, ó Deus, uma hora está bem lá em cima, uma hora está glória a Deus e aleluia, outra hora está lá cabisbaixo, derrotado, amarrado pelo pecado, Deus, escravizado, ó Deus, pela visão, ó Deus, distorcida desse mundo. Pai, o Senhor chamou cada um de nós, ó Deus, para andarmos na contramão desse mundo, Pai. Deus, a palavra do Senhor diz, meu Deus, que o Senhor traz à existência as coisas que não são, aleluia, para confundir as que são, e muitas vezes quando confunde, meu Deus, as pessoas não entendem como aconteceu, aleluia, é porque o Senhor faz, quando o Senhor faz, o Senhor coloca, meu Deus, a sua assinatura embaixo, aleluia, meu Deus, obrigado, Senhor, ó Deus, obrigado, despeça o teu povo, ó Deus, debaixo dessa bênção, debaixo, ó Deus, dessa visão que o Senhor tem para cada um de nós, em nome de Jesus, visão de águia, aleluia, visão de águia, essa é a visão que o Senhor tem para cada um de nós, como diz lá em Isaías, ó Deus, que, ó Deus, se vier o cansaço, ó Pai, o Senhor fará com que subiremos com asas como águia, nós correremos e não cansaremos, ó Deus, e pode vir a tempestade que for, aleluia, nós iremos subir sobre elas, subir, ultrapassá-las, ó Deus, elas ficarão embaixo e nós ficaremos em cima. Por que ficaremos em cima, meu irmão? Você sabe por que ficaremos em cima? Porque lá em Efésios capítulo 1, versículo 3, que diz que ele nos abençoou com todas as sortes espirituais nas regiões celestiais em Cristo, aleluias, e isso foi antes de vir o problema, antes de vir esses acontecimentos na sua vida, antes dessas coisas te prenderem, antes da sua visão ficar desfocada, distorcida, antes disso tudo acontecer, querido, antes da fundação do mundo, Deus escolheu você, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a cada um de nós para andarmos na fé, andarmos e vermos com olhos espirituais. Oh Deus, essa palavra seja real na minha vida, seja real na minha casa, seja real na minha família, seja real na vida da tua igreja, na vida dessa pessoa que está ouvindo, que parou, ó Deus, um momento, ó Senhor, no seu trabalho, para ouvir essa live nessa noite. Meu Deus, eu quero dispensá-los, ó Deus, debaixo da tua bênção, debaixo da tua paz. Amém, querido? Deus abençoe o seu coração. Não se deixe abater pelas circunstâncias. Lembre-se, você foi escolhido antes da fundação do mundo para se assentar com Cristo nas regiões celestiais. O problema está aqui, meu irmão, ó, mas você está aqui, ó, rompendo em fé. Aleluia, glória a Deus, você está rompendo em fé. Você vai vencer, você vai lutar, você vai ver a sua bênção bem na sua frente, porque você não está mais olhando com olhos carnais, você a partir de agora está olhando com olhos espirituais. Amém? Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces, ricas e eternas consolações do Espírito Santo sejam sobre as nossas vidas derramadas nessa noite. Meu Deus, continua abrindo cada dia mais os nossos olhos, Pai, para que nós não venhamos, ó Deus, a ver as coisas, ó Deus, temporais. Elas vão passar, mas que os nossos olhos estejam, ó Deus, sempre abertos, com os olhos espirituais, olhos da fé, para as coisas que permanecerão na minha e na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe o seu coração. Boa noite, até domingo, se Deus quiser. Dia 1º de setembro, se Deus quiser, a igreja já vai estar pronta
a gente retornará aos nossos cultos normais. Amém, querido? Deus abençoe o seu coração. Amém?